Fala GP, aqui é o Juan e hoje nós vamos ler 1 Reis do capítulo 21 ao 22. E nós podemos extrair importantes lições com essas histórias. Então, a primeira história vai falar da videira de Nabote. Um homem chamado Nabote que tinha uma videira e o rei Acabe desejou essa videira. O primeiro ponto que eu quero abordar com você é sobre cobiça. Porque muitas vezes a cobiça é quando nós colocamos os olhos naquilo que Deus não nos deu e nós desejamos, né? Então, Acabe estava olhando para aquilo que Deus não deu para ele e se esqueceu daquilo que Deus havia dado. Afinal, ele era rei, então ele tinha direito a várias terras, a várias árvores frutíferas, mas por conta da sua cobiça ele desejou. E uma grande questão sobre a cobiça é que muitas vezes a cobiça nos faz duvidar da bondade de Deus e nós nos esquecemos daquilo que Deus já nos deu. Então nós precisamos olhar para o nosso coração e sondar o nosso coração para ver se nós estamos encontrando satisfação nas coisas que o Senhor já nos entregou. E algo que nós podemos aprender também é sobre essa inversão de papéis, né? Então ele se comporta como um garoto mimado e não como um homem. E a esposa dele, Jezabel, nós já estamos vendo aí a influência terrível de Jezabel sobre o reino e sobre o rei, acaba resolvendo essa situação da pior maneira possível. Então, o Senhor manda Elias confrontar Acabe, dizendo que não houve ninguém que tenha se vendido completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E o texto continua, que Acabe acabou influenciado ali, justamente por essa inversão de papéis e por Acabe não saber o papel dele como homem, como rei. Então, algo para nós olharmos para o nosso coração e qual tem sido o nosso papel, sabe? Diante de Deus, diante da igreja, diante do ministério, diante da nossa família. E depois nós vamos ver a história de Josafá e Acabe, e algo interessante é que vai falar sobre Acabe não aceitar as profecias de Micaías, e muitas vezes nós queremos com que o Senhor fale aquilo que nós desejamos ouvir e não aquilo que de fato o Senhor quer falar. Então nós precisamos nos atentar a isso, porque se nós desejamos ouvir a voz do Senhor, muitas vezes ela irá contrária à nossa vontade e não a favor. Embora possa ser que algumas vezes ela vá a favor, mas nesse caso ela ia ao contrário. Então nós precisamos sondar o nosso coração se de fato nós queremos ouvir a voz do Senhor ou se nós queremos ouvir a voz do nosso próprio coração. E é essa breve reflexão que eu quero trazer aqui com você hoje e eu quero orar com você. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. E eu coloco a vida de cada ouvinte aqui, Pai. Eu oro para que o Senhor nos ajude a entender e a discernir os nossos papéis, Deus. Nos ajude a sermos quem o Senhor nos chamou para ser. Eu oro agora por uma revelação da nossa identidade que está em Cristo. Nos ajuda a nos posicionarmos conforme as suas escrituras e conforme a vontade do seu Espírito. E eu oro também para que nós sejamos sensíveis à sua voz, sensíveis à sua palavra e não nos esqueçamos e não passamos a desejar aquilo que o Senhor não quer, mas que o nosso coração se converta ao seu e se incline ao seu. E eu oro em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal, e até a próxima.